Nosso tema de hoje, o paradoxo da hiperconexão digital. Nunca estivemos tão próximos por telas e tão distantes por almas. Vamos mergulhar nessas águas, sejam bem-vindos e vamos à nossa reflexão. A rebelião dos abraços. A pedagogia franciscana proclama a rebelião dos abraços como um antídoto definitivo para a epidemia da solidão digital, resgatando a fraternidade de Assis como uma engenharia social subversiva que derrete o gelo do individualismo. Ao substituir a pirâmide do poder pela horizontalidade, sinodalidade do serviço, esse itinerário pedagógico inverte a lógica da liderança tradicional e propõe autoridade baseada no cuidado e na coragem de tocar as feridas das periferias. Portanto, a comunidade em aprendizagem avança para além das telas ao resgatar o encontro físico e o diálogo intercultural, transformando o outro radical em um irmão por escolha dentro de uma economia de partilha. A educação deixa de ser uma transação produtiva para tornar-se uma lealdade familiar com a humanidade e o planeta, combatendo assim o narcisismo com o vigor da presença real. É um chamado contagiante para abandonar o isolamento das ilhas tecnológicas, redes sociais, e integrar um continente de relações autênticas, onde a paz e o bem são construídos pela audácia do vínculo e do despojamento. Vamos experimentar essa complexidade juntos? Venham comigo. Cá estamos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo no fenômeno por trás daquele texto, A Rebelião dos Abraços, do João Barros. E também entender todo esse clima que envolve o jubileu de 2026. O nosso objetivo aqui é desempacotar como um projeto social de tipo 800 anos atrás virou a arma principal contra a atual epidemia da solidão. Que já é tratada como prioridade global pela OMS, né? E é um cenário bem curioso. A gente vive numa época de hiperconexão, as telas estão por toda parte, mas ao mesmo tempo existe um isolamento interno que é brutal. E o que é fascinante nos textos de hoje, e eu estava lendo a pesquisa do historiador Pietro Maranese, é que a solução não é um algoritmo novo. Não é um aplicativo mágico. Pois é. A resposta está numa espécie de engenharia social subversiva. Algo que o Francisco de Assis começou lá atrás justamente para derreter o individualismo. E quando as fontes falam em engenharia social, na prática é usar a fraternidade como uma tecnologia humana mesmo, sabe? Mas, pensa bem, o sistema feudal da época era extremamente rígido. Você não chegava simplesmente e mudava as regras de poder do dia para a noite. Não mesmo. E foi por isso que a atitude foi tão revolucionária. Ele rompeu aquela pirâmide feudal, substituindo a obediência cega por uma comunidade de irmãos por escolha. Era uma roda de decisões. Isso traz o conceito de minoridade para a mesa. A lógica da liderança foi totalmente invertida. O líder precisava ser o menor, quem serve aos outros. Isso soa como uma crítica devastadora para essa nossa cultura atual de CEO celebridades. No fundo, a ideia propõe ilhas de relações que não sejam transacionais. Ou seja, convivessem aquela intenção oculta de fazer networking ou tirar vantagem, né? Com certeza. E vale destacar que isso só teve impacto real porque saiu do papel. A grande virada foi quando ele cruzou a rua e tocou fisicamente o leproso, o excluído máximo daquela época, que ninguém queria... Quem ninguém chegava perto. E aí a fonte provoca a gente a pensar em quem seriam os leprosos de 2026. Os refugiados e as populações marginalizadas. E hoje a gente tem um escudo perfeito contra o desconforto de lidar com a dor do outro, que é a virtualização. A gente entra no ônibus e logo enfia a cara no celular. É uma proteção covarde. É um muro invisível total.
E o que eu achei incrível no material foi como a arte consegue capturar essa quebra de escudo de formas bem diferentes. Por exemplo, através daquela escultura minimalista do Alfio Fadi. O Saint Francis and the Leper. Ela é brilhante. Ela tira todos os excessos e foca puramente na crueza do abraço. Essa sobriedade força a gente a encarar a conexão radical de frente, desativando essas defesas digitais na marra. E do outro lado, a gente tem o Cândido Portinari, no Brasil. Com o quadro São Francisco e o Pobre, onde ele não deixa a espiritualidade flutuando no ar. O Portinari conecta o toque físico à luta dura do trabalhador. Exato. A fraternidade vira ação de solidariedade pé no chão. E essa disposição para o encontro físico desarmado teve consequências geopolíticas sérias. O texto lembra aquele encontro com o sultão Al-Kamil no meio de uma guerra. Eu ia chegar nisso agora. Em vez de espadas, a arma foi a vulnerabilidade e o diálogo. Prova de que a coragem de se expor supera o choque de civilizações. É o abandono da lógica de dominar quem pensa diferente. E é muito revelador ver como o Papa Leão XIV resgata essa essência para o jubileu de 2026. Ele propõe a fraternidade cósmica, onde o cuidado com a humanidade e o planeta deixa de ser transação produtiva e vira lealdade familiar. Então, amarrando tudo isso, a mensagem central de A Rebelião dos Abraços é um convite urgente para sair da segurança fria das nossas ilhas tecnológicas, rumo a um continente de abraços. A paz exige o vigor da presença real, o afeto de verdade demanda o risco do vínculo autêntico e a coragem de largar as armaduras virtuais. Perfeito! Para fechar nossa conversa e deixar quem nos escuta com algo a mais para refletir, se o antídoto definitivo para a solidão exige o risco do encontro frente a frente e a audácia de se desarmar, qual é o muro invisível de proteção pessoal que precisa ser derrubado fisicamente amanhã, sem o intermédio de nenhuma tela? Reflexão maravilhosa. Fiquemos com ela. Permaneçamos na paz e no bem.